Tudo bem? Eu sou Edivaldo Júnior e o tema hoje é reestruturação de dívida. Eu estou aqui com a Renata dos Santos, secretária de Fazenda do Estado de Alagoas. Alagoas, secretária, está com um pedido de 300 milhões de dólares na Assembleia Legislativa, que não é empréstimo. Você explica para a gente algo mais digamos, parecido com um consignado, ou seja, eu vou pegar dinheiro para reestruturar uma dívida e com isso eu ganho dinheiro. Não, na verdade, a reestruturação da dívida, eu vou pegar dívidas que eu já tenho, com algumas condições financeiras de taxa de juros, de prazo de pagamento, e vou trocar por mesma dívida, só que aí com condições mais favoráveis. Aí, para o pessoal entender, eu tenho consignado com determinado banco a uma taxa de X% ao mês. Daqui 2, 3 meses, você vai ter um outro banco que te oferece para comprar aquela sua dívida numa taxa menor. Então, você acaba que você não está se endividando mais. Na verdade, muitas vezes, que é o nosso caso agora, você está reduzindo a sua dívida, seu endividamento, já que você vai ter condições financeiras mais favoráveis. Então, só para a gente explicar um pouquinho melhor, o Estado de Alagoas fez uma negociação com o BIRD. Isso. E o BIRD vai comprar dívidas, ou vai renegociar dívidas do Estado, que estão em bancos do Estado, bancos brasileiros, e vai fazer essa estruturação por um prazo mais longo, com juros menores. Isso, Alagoas vai ter vantagem em quê, secretária? Isso, exatamente isso, Edivaldo. O BIRD, né, que é o Banco Mundial, ele vai pegar algumas dívidas nossas, enfim, que quando foram tomadas tinham condições que estavam menos favoráveis, com prazos menores. E a gente, basicamente, são com bancos nacionais, tá? Todas as dívidas. A gente não pegou todas as dívidas, a gente só pegou dívidas que eram favoráveis. Porque até isso é visto, tanto pelo BIRD quanto pelo governo federal. E a gente vai fazer o quê? Ele vai pagar essas dívidas nos bancos e a gente ele vai liquidar nos bancos e a gente vai ficar devendo ele. E aí, essa dívida que a gente vai ter com ele, a gente vai ter um prazo maior para pagar e com uma taxa de juros mais favorável e mais estável ao longo do tempo. Então, a gente ganha no estoque, né, que é o tamanho da dívida. A gente pode ganhar, dependendo do câmbio, entre 100 e 200 milhões, mas no fluxo, que é no dia a dia, no pagamento ali, em 5 anos a gente vai chegar a 600 milhões de reais. Ou seja, é dinheiro que de alguma forma sairia, que vai ficar aqui para pagar as contas. Exatamente. E pelo planejamento do governador Paulo, esse valor ele vai ser todo colocado em investimento. Então, é um dinheiro que vai gerar mais dinheiro, que é assim que a gente consegue fazer coisas estruturantes para o Estado. O secretário Alagoas não vai ficar, digamos, nessa reestruturação, só Alagoas tem outras operações. Eu vi aqui, com a gente conversando, que vocês têm uma gestão de várias dívidas. Alagoas tem dívidas que vêm lá do governo Renan Filho, do governo Theo Vilela, que vocês vão contando aqui. E a gente fez uma conta aqui rápida, tem mais ou menos 10 bilhões aí que se deve, mas quem vive da economia tem que dever para investir, quando investe volta o dinheiro, e investindo você pode pagar, ou seja, a gente tem um fluxo hoje que está com a conta. A gente tem mais ou menos 10 bi de dívida, sendo que aí a gente tem que separar em 2 grupos, né? Tem um grupo que é mais ou menos 6 bilhões que a gente deve direto ao governo federal, que é aquela dívida 9496, que ali tem coisa desde a época do Produban, lá da década de 90, como dívidas passadas também, década de 90 e início dos anos 2000. Essa é uma dívida que a gente tem com o governo federal. Essa a gente não consegue reestruturar, a não ser que o governo federal faça uma nova forma. E ela é indexada à Selic. Então, dívida da União. Selic sobe, nossos juros e encargos sobem. Entendi. Selic desce, nossos juros e serviço da dívida desce. Então, essa vai até 2045, torcer para o Banco Central? Sempre deixa baixa a Selic. Esse endividamento, que é uma coisa do passado, né? A gente tem até 2044, se eu não me engano, para quitar. E não é só a gente que tem, na verdade, quase todos os estados brasileiros têm esse tipo de dívida. A outra dívida, aí sim, são dívidas que tem algumas da época do governador Theo, épocas da época do governador Renan e agora já até do governador Paulo, né? Dado, por exemplo, que o Profisco a gente assinou agora, então vai ser aí uma dívida já da época do governador Paulo. Essas dá mais ou menos 4 bi que a gente deve, mas são dívidas que a gente literalmente cuida no dia a dia, não só para o pagamento da dívida, mas também na execução do dinheiro decorrente dessa dívida. Porque tem que pensar que é um dinheiro caro, né? Então, quanto mais rápido a obra foi feita, melhor vai ser para o Estado.
Então a gente faz a gestão de tudo isso aqui na fazenda junto com os órgãos responsáveis. Você, o ex-governador Renan Filho era economista, você é economista, e tem muito economista que defende empréstimo, defende dívida para fortalecer a economia. O empréstimo pode, se bem utilizado, fortalecer a economia, secretário? Na verdade, a gente coloca muito, né? Uma das bases da teoria econômica é essa, né? Você tem o custo do dinheiro, que a gente fala, e sempre o seu dinheiro é mais caro do que o dinheiro de terceiros, que é o endividamento. Então, você tomar dívida, tomar empréstimo, não é uma coisa ruim. É só você pensar na sua vida pessoal. Se você for fazer um financiamento de uma casa, que você vai parar de pagar um aluguel, no longo prazo, o custo do seu dinheiro é muito maior do que o de terceiros. Então, isso é uma coisa boa. Agora, qual é a diferença? Você tem que saber aplicar esse dinheiro. Você não vai pegar um empréstimo do banco para você comprar roupa, ou para você fazer uma festa, tomar cerveja. Não que não seja bom. Que é bacana, né? Mas não é o melhor uso. Mas você não vai ter retorno disso. Então, a mesma coisa é o Estado. Você tem que pensar que você está pegando dinheiro para gerar mais dinheiro. Então, quando a gente, por exemplo, faz duplicações, tem que lembrar que além de a gente salvar vidas, que vai ter menos acidentes, sim, né, tudo, encurta o tempo das pessoas, ou seja, as pessoas acabam ganhando economicamente com aquilo também, e você também, com certeza, você traz junto novos negócios. Então, existe um estudo que a cada $1 que você investe em duplicação de estrada, por exemplo, o retorno é de 4. Então, você está pegando dívida para gerar mais dinheiro, e a ideia é que o seu endividamento seja pago com o retorno dessa dívida. Então, é mais ou menos isso que é uma aplicação estruturada de um recurso vindo de um empréstimo, de uma operação de crédito. Um empréstimo, uma dívida